E hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de Caiu na Segunda. É aquele dia onde a gente responde questões de direito tributário que caíram na segunda fase do exame de ordem. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou Marcos Siqueira, teu professor de direito tributário. Estou aqui com um único e exclusivo objetivo, que é te ajudar a ser aprovado no exame de ordem e pegar a tão sonhada vermelhinha. Beleza? A ideia é, vamos responder questões ensinando como que eu busco no enunciado, como que eu identifico qual assunto, como que eu vou buscar aquilo ali no meu vade-mecum. A gente aproveita para debater um pouco aquela tese e quando você chegar lá na tua prova, você não vai ter dificuldade nenhuma. Essa que é a ideia. Hoje a gente vai responder uma questão do exame número 30. Exame número 30, questão 4. Vamos lá comigo na tela que eu vou te mostrar como é que a gente faz. Então, bora nessa? Tá aqui, ó. Questão 4 do exame 30. Questão 4 do exame 30. José da Silva, desejando integralizar sua parte no capital social da sociedade empresária da qual é sócio, buscou transmitir imóvel de sua propriedade de alto valor para a sociedade empresária, cuja atividade preponderante é a locação de imóveis. Ele ficou surpreso ao verificar que havia cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, e, mais admirado ainda, com a aplicação de alíquota superior àquela aplicada a outros imóveis de menor valor, em razão da existência de lei municipal ordinária estabelecendo alíquotas progressivas ao ITBI, em função do valor do imóvel. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Vamos ver o que eles querem saber? Item A. José da Silva tem razão ao ser contrário à cobrança do ITBI? Item B. José da Silva tem razão ao insurgir-se contra a diferença de alíquota de ITBI cobrada? Vamos lá, vamos buscar isso aí? Primeiro ponto, aqui ele está falando especificamente do ITBI em si. Esse ITBI, ele pode ser cobrado? Ele não pode ser cobrado? Como que eu faço para buscar isso aí? Estou fazendo minha prova de segunda fase. Ele está falando aqui claramente da cobrança do ITBI. A gente costuma seguir uma ordem, eu sempre passo isso para os meus alunos. Vamos buscar na Constituição Federal, depois no CTN e depois em lei específica e súmulas. Beleza? Então, seguindo essa ordem, a gente iria primeiro para a Constituição Federal e iria buscar ITBI na Constituição Federal. Marco, eu não sei como é que eu buscaria isso aí na Constituição Federal. Você vai buscar por impostos. ITBI não é um imposto? Você vai buscar por impostos. Você pode ir lá no teu índice remissivo, buscar especificamente pelo ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Se você não achar, você pode buscar especificamente por impostos. E aí, provavelmente, o teu índice remissivo vai te encaminhar aí para os artigos específicos. O ITBI, especificamente, ele é um imposto de competência municipal. Então, quem é competente para instituir o ITBI é o município. Então, você vai encontrar ele aí no artigo 156 da Constituição Federal. Artigo 156 da Constituição Federal. Compete aos municípios instituir imposto de transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bem imóvel por natureza ou acessão física e de seus direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias reais, bem como a cessão de direito à sua aquisição. Então, o ITBI está aqui no inciso 2º do artigo 156. Para você fazer segunda fase, você tem que saber como que você lê os artigos de qualquer legislação que seja. E aí, como que eu faço isso? O artigo ele é dividido aqui por caput, então eu tenho ali o cerne da questão, o que está sendo tratado naquele artigo. E aí esse caput pode ter algumas divisões. No caso aqui, ó, ele tem inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, o 4º foi revogado. Então, esses incisos compõem aquilo que está sendo dito no caput, beleza? Depois disso aí,
normalmente a gente tem parágrafos dentro daquele artigo. Os parágrafos, eles costumam trazer para a gente informações a mais a respeito daquilo que foi dito no caput, ou exceções ou alguma coisa específica sobre aquilo que foi dito no caput. Quando eu tenho vários incisos no caput, às vezes a gente tem, dentre esses parágrafos, parágrafos que trazem algo específico sobre algum inciso do caput específico. Aqui você vai ver que o parágrafo 2º ele fala o imposto previsto no inciso 2. Então, tudo que tiver dentro do parágrafo 2º está se relacionando ao ITBI, está falando especificamente do ITBI. Então, ele fala aqui no parágrafo 2º que não incide. O que não incide? O imposto previsto no inciso 2. Então, o ITBI. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Beleza? Então, por esse início aqui, eu falaria que quando a gente estiver utilizando o imóvel para integralizar capital, não incide ITBI, certo? Só que eu preciso ler sempre o artigo completo. Aqui a gente já fala, opa, achei a resposta. Só que calma, a gente sempre precisa ler o parágrafo completinho, o inciso completinho. Se tiver alguma coisa além, a gente precisa ler além. Por quê? Porque normalmente é depois daquilo que a gente acha que é a resposta que estão as exceções, que estão ao contrário. E é justamente o caso aqui, ó. Salvo se, nesse caso, a atividade preponderante do adquirente for a compra e a venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, não incide o ITBI quando eu transfiro o imóvel para integralizar o capital da empresa, exceto se essa empresa, a sua atividade preponderante, for a compra e venda ou locações de bens imóveis. O que minha questão diz aqui? Que ele buscou a transmissão de um imóvel de sua propriedade para sua sociedade empresária, cuja a sua atividade preponderante é a locação de imóveis. Então, a gente está falando aqui justamente da exceção. Então, se a gente está falando justamente da exceção, é cobrado o ITBI? Sim, é cobrado o ITBI. Resposta aqui, então, do item A. José da Silva tem razão ao ser contrário à cobrança do ITBI? Pelo amor de Deus, criatura, por favor, prestem atenção na pergunta, para você poder responder o negócio do jeito certo. A pergunta é, ele tem razão? Ele tem razão? Não. Ele não tem razão. Vírgula. Por qual razão? Por que ele não tem razão no caso? Porque a atividade preponderante do qual a sociedade empresária atua é a de locação de imóveis. E, nos termos do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não incide o ITBI na transferência para integralização de capital, salvo se a atividade preponderante for a de locação de bens imóveis, o que é o caso aqui na nossa questão. Beleza? Então, o item A, a resposta é não, nos termos do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º. Item B. Vamos ver o que diz o item B. José da Silva tem razão ao insurgir-se contra a diferença na alíquota de ITBI cobrada? E aí, o que vocês acham? Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar aí a nossa Constituição, onde ele fala aí de ITBI, pode ser aí ou nesse inciso 2º, ou até no parágrafo 1º, dá uma olhada ali embaixo desses incisos e desse artigo, se existe a remissão para uma súmula específica. Súmula 656 do STF.
656 do STF. Se não tiver essa remissão, aproveitem, peguem o lápis de você, faça essa remissão. Lembrando sempre que a remissão pode ser feita desde que ela não viole o edital. Então, é apenas uma remissão simples. Súmula 656 STF. Nada de estrelinha, símbolozinho, setinha, fazer uma voltinha ao redor, nenhum tipo de símbolo e nenhum tipo de texto. Apenas a indicação da súmula ali que você quer fazer a remissão, beleza? Faz essa remissão e aproveita, vai lá no final do teu vade-mecum e marca essa súmula, tá? Por quê? O que essa súmula diz? Que é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, o ITBI, com base no valor venal do imóvel. Então, essa súmula especificamente responde exatamente a pergunta que a gente está querendo, que é: José da Silva tem razão ao insurgir-se contra a diferença de alíquota do ITBI? A pergunta é: ele tem razão? Sim, José da Silva tem razão. Por que o José da Silva tem razão? Porque, nos termos da súmula 656 do STF, é inconstitucional essa lei municipal que traz alíquotas progressivas, que a lei municipal que estabelece alíquotas progressivas de ITBI em razão em função do valor venal do imóvel. Beleza? Então, respondido aí o item A e o item B. Maravilha, mais uma questãozinha respondida. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui com vocês. Lembrem-se, chegou até aqui, aproveita, dá o like aí para poder a gente começar a difundir mais esse material e poder ajudar cada vez mais gente. Compartilha isso com teu colega aí, com teu amigo de faculdade que também vai fazer o AB e que optou por fazer direito tributário, para que a gente possa ajudar sempre as pessoas aí que estão precisando. A gente sabe que a internet é um mar de informação e que sempre que a gente bota uma informação aqui, essa informação pode chegar e acabar ajudando alguém. E essa é a nossa intenção. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima.